A paz do Senhor, irmãos, estamos chegando com mais uma reflexão bíblica para as nossas vidas, dentro desse tema que temos abordado já em algumas reflexões. Deus providencia meios para livrar os homens. E hoje quero ler o que está escrito aqui no capítulo 45 de Gênesis, versículo de número 3 ao versículo de número 8, que diz assim: E disse José a seus irmãos: Eu sou José. Vive ainda meu pai? E seus irmãos não lhe puderam responder, porque estavam pasmados diante da sua face. E disse José a seus irmãos: Peço-vos, chegai-vos a mim. E chegaram-se. Então disse ele: Eu sou José, vosso irmão, a quem vendestes para o Egito. Agora, pois, não vos entristeçais, nem vos pese aos vossos olhos por me haverdes vendido para cá, porque para a conservação da vida Deus me enviou diante da vossa face. Porque já houve 2 anos de fome no meio da terra, e ainda restam 5 anos em que não haverá lavoura nem cega. Pelo que Deus me enviou diante da vossa face, para conservar a vossa sucessão na terra e para guardar-vos em vida por um grande livramento. Assim, não foste vós que me enviastes para cá, senão Deus, que me tem posto por pai de Faraó e por senhor de toda a sua casa, e como regente em toda a terra do Egito. Essa palavra regente do versículo 8 pode ser substituída, e tem em algumas versões a palavra governador, tá certo? Lendo esse texto, e baseado no tema que estamos usando, esse título, Deus providencia meios para livrar os homens, trazemos aqui mais uma reflexão sobre este tema importante. E se você que me acompanha aqui nas redes sociais, tanto no Facebook como no Instagram e no YouTube, tem algumas mensagens, já algumas reflexões pequenas, pouco tempo, sobre esse tema, tá certo? Você que me acompanha sempre deve ter percebido que são mensagens simples, direta aqui dentro do texto que a gente lê, para a glória do Senhor nosso Deus. Nosso maior objetivo é glorificar a Deus e trazer um pouco de edificação espiritual para as nossas vidas. Dentro do texto que a gente leu, é preciso a gente entender um pouco o contexto da vida de José, que começa exatamente ali no capítulo 37 do livro do Gênesis e vai até o capítulo 47, na verdade até o 50. José ele vai passar a ser um assunto na Bíblia Sagrada em várias passagens bíblicas, mas diretamente até o capítulo de número 47. José é filho de Jacó, e Jacó ele demonstra um amor diferenciado por José, por ser filho da sua amada esposa Raquel. E também José tem alguns sonhos e conta para o seu pai, para os seus irmãos. Isso gera em seus irmãos um sentimento de inveja, de ciúmes. E para fechar esse círculo de inveja e de ciúmes, Jacó manda fazer uma túnica e presenteia José. E essa túnica é tão falada pelos pregadores, temas de hinos, não é isso? E não é o nosso caso falar aqui dessa túnica, mas ela provocou ainda mais a ira, o ciúme e a inveja dos irmãos de José contra ele, ao ponto deles resolverem vender José como escravo, e dessa venda José é levado até o Egito, e no Egito ele fica a serviço, na casa de Potifar. E ali tudo que José faz prospera, cresce,
e o seu senhor lhe coloca sobre toda a sua casa, e só ele está acima de José, ele só o impede da sua esposa. E é exatamente aí onde o diabo vai tentar o nosso irmão José. A esposa do Potifar, ela deseja o jovem José, e José, para não roubar a consciência, ser infiel ao seu Senhor e pecar contra Deus, ele foge. Devido a essa fuga dele, ele é caluniado pela esposa de Potifar, que acredita nela, e o manda para a prisão. José vai passar alguns dias, alguns anos na prisão, e ali ele alcança o favor do carcereiro, que tem toda a confiança nele, e está preso ali com ele o copeiro e o padeiro de Faraó. E ambos têm sonhos, cada um tem um sonho, e José interpreta os sonhos dos dois, e como José interpretou os sonhos dos dois, assim aconteceu. O padeiro foi morto, o copeiro foi restituído o seu cargo de copeiro de Faraó e foi liberto. E um dia ele escuta Faraó falando de um sonho que teve e que ninguém conseguiu interpretar, dar o significado do sonho. E ele lembrou de José, que havia interpretado o seu sonho do padeiro, e disse a Faraó de José. E Faraó manda chamar José e conta-lhe os sonhos. E o sonho que ele contou foi exatamente de 7 vacas gordas e 7 espigas cheias, e depois 7 vacas magras e 7 espigas miúdas. E a conclusão desse sonho é que as vacas magras comiam, devoravam as vacas gordas, e as espigas miúdas devoravam as espigas cheias. José interpreta o sonho, dá o significado do sonho a Faraó, falando de 7 anos de fartura e de 7 anos de escassez, e aconselha a Faraó a fazer um armazenamento de grãos de comida ali. E Faraó fica tão satisfeito que presenteia José, o coloca como governador do Egito, lhe dá uma esposa, e José é conhecido agora como Senhor da terra. 2 anos depois, passam-se os 7 anos de bonança, de fartura, e chegam os anos da seca. E com 2 anos de escassez, a família de José está passando necessidades, e Jacó manda os seus filhos descerem ao Egito para comprar grãos, para se alimentarem e alimentar os animais. E eles vão algumas vezes ali e falam e compram alimentos ali a José sem o reconhecer. E no capítulo 45 narra exatamente o momento em que José vai fazer conhecer aos seus irmãos. No versículo de número 1, ele está escrito assim, a parte 2 deste versículo diz: e clamou, fazei sair daqui a todo varão, e ninguém ficou com ele quando José se deu a conhecer a seus irmãos. E levantou a sua voz com choro, de maneira que os egípcios o ouviram, e a casa de Faraó o ouviu. Versículo 3. E disse José a seus irmãos: eu sou José, vive ainda meu pai? E seus irmãos não lhe puderam responder, porque estavam pasmados diante da sua face. Por que eles estavam pasmados? Porque eles haviam invejados, haviam tido ciúmes, maquinaram mal contra José, e talvez na mente deles, José já havia morrido ou estava servindo a algum senhor como escravo em alguma parte ali da terra. O que me chama a atenção é que enquanto eles estão pasmados, a pergunta de José inicial é: vive ainda meu pai? Ele chega com tanto cuidado com o pai, e me faz lembrar o texto do mandamento que diz: honra teu pai e a tua mãe, para que tenhas os dias prolongados acrescentados sobre a terra. No versículo de número 4, José vai dizer: e disse José a seus irmãos:
peço-vos, chegai-vos a mim. E chegaram-se, então disse ele, eu sou José, vosso irmão, a quem vendestes para o Egito. Agora, pois, não vos entristeçais, nem vos pese aos vossos olhos, por me haveres vendido para cá, porque para a conservação da vida, Deus me enviou diante da vossa face. Quando eu leio esses dois versículos, vem à minha mente que as dificuldades e as lutas desta vida, ela não pode minar nem roubar três coisas na nossa vida: o ciúme dos irmãos, a inveja, a venda como escravo, a calúnia que a mulher de Potifar levantou contra ele, o esquecimento que o copeiro teve dele quando foi restituído ao cargo, e todo aquele sofrimento não fez José perder, em primeiro lugar, a sua identidade. Ele diz aos seus irmãos, eu sou José, vosso irmão. Glórias a Deus. Percebam que José não perdeu a sua identidade. Mesmo em uma terra distante, mesmo sofrendo todo esse processo que ele passou, ele não perdeu a sua identidade. Ele disse, eu sou José. Me faz lembrar de Daniel, quando no capítulo 5 do livro do profeta Daniel, no versículo de número 13, quando o rei manda trazer Daniel à sua presença, e a pergunta que ele faz a Daniel é exatamente saber se Daniel ainda é o mesmo. Ele quer saber se Daniel conservou a sua identidade. O rei Belsassar, quando dá aquela visão daquela mão misteriosa escrevendo na parede, ele manda chamar Daniel para interpretar o que está escrito na parede, e quando Daniel é introduzido à sua presença, a primeira coisa que ele fala a Daniel é, és tu aquele mesmo Daniel dos cativos de Judá que o rei meu pai trouxe de Judá? O que é que ele quer saber? Se Daniel continua fiel ao Deus que revela os mistérios. José não perdeu a identidade. Nós, em meio às dificuldades e às lutas, não podemos perder a nossa identidade cristã, mas continuar testemunhando de Cristo e falando do seu amor. A segunda coisa que eu analiso aqui é que José não esqueceu a sua origem. Percebam que quando ele diz eu sou José, ele completa dizendo vosso irmão. Esta é a minha origem. Eu sou irmão de vocês. Eu sou israelita. Eu sou filho de Jacó. Aleluia. Igual a vocês. Glórias a Deus. Quantas pessoas não esquecem as suas origens quando estão na luta ou quando estão na abundância. Mas é caráter das pessoas não esquecerem de onde saiu, de onde vieram e qual a sua origem. Nunca esqueça disso. Quer ser bem sucedido na terra? Não esquece a tua origem, de onde você veio, de onde você saiu. Glórias a Deus. E em terceiro lugar, José é consciente, ele não perdeu a consciência do porquê que tudo aquilo ali estava acontecendo com ele. Precisamos ter consciência do que está acontecendo em nossas vidas. Percebam que no versículo de número 5, José vai dizer, porque para a conservação da vida, Deus me enviou diante da vossa face. Foi para conservar a vossa vida que Deus
me enviou diante de vocês. Glórias a Deus. Ainda no versículo de número 7, ele diz: pelo que Deus me enviou diante da vossa face para conservar vossa sucessão na terra e para guardar-vos em vida por um grande livramento. Glórias a Deus. Eu glorifico a Deus, irmãos, porque quando José vai se apresentar e fazer conhecer a seus irmãos, ele não usa o que está escrito no versículo 8, dizendo que ele é pai de Faraó, que ele é senhor de toda a casa de Faraó e governador do Egito. Mas ele se revela dizendo: eu sou José, vosso irmão, aleluia, glórias a Deus, e não foi vocês que me enviaram para cá, foi Deus. E aqui eu reflito com você nesta reflexão. Imagine se José ali no Egito continuasse sendo aquele escravo que os seus irmãos venderam para o Egito. Se José estivesse sendo escravo de algum senhor daquela terra, como ele recepcionaria os seus familiares? Como ele seria o hospedeiro do seu pai e dos seus irmãos? José é tão consciente disso que ele isenta os seus irmãos da culpa e tira o fardo pesado deles quando ele diz: olha, agora, pois, não vos entristeçais, nem vos pese aos vossos olhos por me haver desvendido para cá, porque para a conservação da vida Deus me enviou diante da vossa face. Aleluia! Porque Deus me enviou diante da vossa face para conservar a vossa sucessão na terra e para guardar-vos em vida por um grande livramento. Não foi vocês que me enviaram para cá, foi Deus que estava providenciando um meio de dar livramento aos homens. Aleluia, glórias a Deus. José agora, como pai de Faraó, como senhor da casa de Faraó e como governador do Egito, ele pôde mandar chamar, trazer o seu pai com toda a sua casa para ele hospedá-los no Egito, para ele dar um lugar para eles viverem ali no Egito. Deus está usando José para dar um escape àqueles homens. Aproximadamente 60 a 66 pessoas saíram, entraram no Egito quando José mandou buscar o seu pai e toda a sua casa para o Egito. Como Deus é lindo, como Deus é tremendo. Deus antecipa-se aos fatos. Deus está sempre na frente do que está para acontecer. E o que eu glorifico mais ainda a Deus, e em um desses vídeos aí eu tenho mostrado isso, Deus, e eu me encanto com o que eu leio no capítulo 18 do Gênesis, no versículo 17, que diz assim: e disse o Senhor, ocultarei eu a Abraão o que faço? Antes dele fazer, ele disse a Abraão o que iria fazer. Antes dele mandar o dilúvio, ele disse a Noé que ia mandar o dilúvio. Agora ele revelou a José o que estava para acontecer. 7 anos de fartura e 7 anos de escassez. José faz questão de dizer isso no versículo 6 aos seus irmãos, quando ele diz: porque já houve 2 anos de fome no meio da terra, e ainda restam 5 anos em que não haverá lavoura nem cega. Deus antecipou-se aos fatos para dar um meio de escape aos homens. É isto que Deus está fazendo comigo e com você. Deus antecipa-se ao tempo para preparar um meio de nos livrar. Glórias ao nome do Senhor. E Ele sempre terá um meio para dar o escape ao homem. Quando o homem, escutei certo pregador certa vez dizer, quando o homem quer fugir da direção de Deus, haverá sempre um navio preparado, um barco preparado para ele
fugir para Jope. Mas se o homem aceitar a vontade de Deus, Deus estará sempre lhe guardando e lhe usando na terra como servo seu. Glórias ao Senhor. Quando José se apresenta aos seus irmãos, eles ficam pasmos. Mas agora José está dizendo: chegai-vos a mim. Aleluia. E quando eles chegaram a José, ele pôde abraçá-los e dizer: olha, não foi vocês que me enviaram para cá, foi Deus que estava criando um meio, providenciando um meio para dar livramento aos homens. Fiquem na paz, abraço. Deus sempre terá um meio para livrar os homens. Amém.